Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Vamos lá. Já tá mandando? E aí, pessoal que tá entrando na live, vocês estão me ouvindo certinho? Por favor, se vocês não estiverem me ouvindo, me avisa. E aí, Celso, tudo jóia? Meu amigo da pós. Ei, Gi, seja bem-vinda. Já vou te chamar, só um minutinho. Ei, Fê, boa noite. Tudo jóia, Alex? Boa noite. Tudo joinha? Como é que vocês estão, gente? Tô bem animada para a live de hoje. Uma convidada muito querida, muito especial. Tô vendo aqui. Você pode chamar baixadinho, por favor? Gente, seguinte. Gi, já te chamo, tá? Bom, vamos lá. Eu queria dar duas notícias muito legais no começo dessa live. Por quê? Porque a primeira delas é que hoje a gente conseguiu chegar a 900 mil visualizações lá no YouTube, no canal. E eu tô muito feliz. Ainda não soltei a postagem oficial porque a gente bateu agora à tarde esse número, mas eu tô muito feliz e queria aproveitar a oportunidade para agradecer vocês que assistem, que acompanham o trabalho, que isso significa muito, né? Logo, logo, se tudo der certo, a gente chega a 1 milhão, tá bom? E queria também agradecer vocês que me ajudaram a escolher a caneca, né, gente? Aqui a canequinha maravilhosa, ó, da Mulher Maravilha. Quem acompanha os stories sabe que eu tava meio perdida em escolher a caneca que eu vou usar na minha próxima live, mas esses me ajudaram, votaram e a ganhadora foi a Mulher Maravilha. Então vamos estrear com grande estilo. Gi, vou te chamar, fechou? Já temos algumas pessoas na live. Vamos lá. Obrigada, Greca. Lindona a caneca, né? Vamos ver se está conectando. Gi, boa noite. Boa Adorei o seu noite. fundo, que lindo. Super alegre. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente, tô te vendo. Então tá ótimo. Tudo certo, Gi? Tudo ótimo. Boa noite, Paula. Boa noite a todo mundo que tá aí. Nossa, já vi várias pessoas que eu conheço. Estou muito feliz. Sim, galera da pós tá em peso hoje aqui, hein? Muito bom, né, gente? Você é muito querida. Quem teve a oportunidade de ter aula com você sabe que você foi uma professora que agregou muito, muito especial. E eu fico feliz que você esteja aqui para ensinar um pouquinho para as pessoas, né? De um tema que eu vi que muita gente não conhece, né? A gente fez os stories, né, com as enquetes e vai ser uma conversa que muita gente vai aprender muito, inclusive eu. Primeiramente, Gi, eu queria que você contasse para as pessoas bem rapidamente quem é você. Vamos lá, eu sou a Gi, sou professora da pós-graduação, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Paula, minha Opa, querida. Sou advogada de formação, de atuação também, mas hoje eu atuo bastante com o ambiente de negócios, falando de estratégia, falando de mentalidade inovadora, principalmente preparando pessoas para essa nova economia, que é a economia de disrupção, da transformação e cheia de mudanças. E acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, vai bater um papo bem gostoso. Exatamente, Gi. E é interessante que o período que a gente está vivendo é um período que obrigou muita gente a mudar, né? E foi interessante que, assim, a gente conversou muito antes de fazer essa live e a gente resolveu conhecer um pouquinho mais como as pessoas que nos assistem, né? Elas pensam, como que elas estão. E aí eu fiz uma pergunta e a maioria das pessoas, acho que foi 65% das pessoas respondeu que ficam estressadas em situações que elas saem da zona de conforto. Isso gera um estresse muito grande. E essa pandemia, por exemplo, obrigou a gente a sair da zona de conforto totalmente, né? Quem estudava presencialmente teve que fazer IAD. A gente está trabalhando totalmente online. Eu, pelo menos, você acredita também, né? Home Sim, office ficou, assim, e trabalhando geral. mais, né? Trabalhando até mais, né, Paula? Sim, tá insano o ritmo de trabalho. Meus pais, por exemplo, meus pais estão trabalhando muito, muito, muito. Porque o home office você não tem muita hora, né? Sim. Então, tudo isso gerou um estresse muito grande. Minha pergunta para você, Gi, como uma pessoa que é mentora, uma pessoa que conhece a parte de estratégia.
Como que você acha que essa questão do estresse, de ter que sair da zona do conforto, pode ser uma característica positiva? A pessoa pode transformar aquilo em uma oportunidade. Eu gosto de começar um bate-papo sobre essa temática com uma frase muito bacana de John Keynes, que é o pai da macroeconomia. Talvez a galera aí do Detona Química, alguns assuntos sejam um pouco mais, como a gente pode dizer, não tão palatáveis e não tão tangíveis. Mas acho que essa é a oportunidade da gente conversar e aprender coisas novas, né? Essa frase do Keynes diz assim: quando os fatos mudam, mudo minha mente. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente não pode se apegar a certos padrões que a gente vem carregando desde sempre, e daí vem a palavra paradigma, que também foi uma questão, né, lançada nos stories. Paradigma significa justamente padrão. Vem do grego paradigma, né, que significa modelo, pré-concebido, padrão praticado. E a gente se apega muito ao padrão do que a gente já convive, do que a gente já sabe fazer, do que a gente já está acostumado a fazer. E é natural do ser humano que a gente tenha certa hostilidade ou algum tipo de desconforto com relação a coisas que são diferentes ao nosso redor. Mas hoje, mais do que nunca, as coisas diferentes ao nosso redor estão sendo cada vez maiores, né? Está acontecendo de uma velocidade muito incrível. Chega a um ponto de nós não temos nem tempo de pensar sobre essas mudanças. Elas já estão acontecendo e já vão acontecendo e impondo essas mudanças de hábito, de pensamento. Com essa pandemia, por exemplo, as mudanças que já vinham ocorrendo no mercado, em qualquer tipo de setor e segmento, meio que foram aceleradas. As mudanças já existiam, as pessoas estavam meio que esperando serem forçadas a mudar, mas agora muitas empresas e pessoas não tinham mais opção, tinham que já se adaptar, se adequar às pressas, e quem não tinha estrutura para isso está passando perrengue, está passando dificuldade. E aí eu quero dizer para você que a adaptabilidade é uma habilidade que é exigida, inclusive, está nos top 10 skills do futuro, pelo World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial. A gente tem muito mais foco, muitas vezes, muitos profissionais, inclusive pessoal, engenheiro químico, enfim, deve ser tudo igual, advogados, é tudo igual. Foca muito no hard skill, que são aquelas habilidades técnicas do currículo, conhecimento acadêmico, fazer um curso, estudar um novo conhecimento, uma nova área. Mas as habilidades exigidas para o futuro, e esse futuro já não é tão distante, começando do presente para o futuro, são as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Habilidades importantíssimas. Habilidade de postura. E qual a principal habilidade postural que a gente tem que ter hoje, mais do que nunca? É justamente a capacidade de adaptação. Se a gente for estudar um pouco a história da humanidade, né, mesmo da biologia em si, foi uma capacidade, sempre foi uma capacidade que foi exigida ao longo do tempo. Mudanças acontecem, mudanças climáticas, mudanças ambientais, e sempre o ser vivo que tinha maior capacidade de adaptação, né, ficou e se desenvolveu. Os que não se adaptaram ficaram no tempo. A gente também não foge dessa regra hoje. Então, na verdade, não é uma novidade a gente ter que se adaptar às mudanças. Mudanças sempre aconteceram, sempre existiram. A única diferença, talvez, é que hoje está sendo mais rápida, né? Essa velocidade está acontecendo muito rápido. E a gente não está tendo tempo de mastigar as informações como antigamente. Hoje a gente meio que está indo junto com as ondas aí, meio desvairado, não, vamos ter que fazer isso, aquilo, agora é aula EAD, agora é tudo pelo online, mas o importante é a gente trabalhar justamente o mindset. E aí eu queria falar um pouco sobre o mindset, porque eu imagino que poucas pessoas saibam exatamente o que significa mindset. Mindset é justamente o estado de mentalidade, a forma como nós enxergamos as coisas. Né? Tudo na nossa vida muda conforme a nossa forma de enxergar as coisas e conforme a nossa mentalidade. E aí você tem duas mentalidades diferentes. A gente chama de mindset rígido e um mindset flexível ou elástico. Quais são as diferenças? O mindset rígido é justamente aquela mentalidade que é hostil à mudança. Então, assim, tudo que é novo, ele é preso no paradigma, né, nos padrões.
Aquilo que foge do meu script, eu não gosto. Já parte do pressuposto que não gosta. Ele nem conhece, nem experimentou, nem conhece os impactos disso, mas não gosto porque é diferente, porque é novo. A gente chama, inclusive, de um mindset que não é pró-crescimento. Esse tipo de mindset não evolui. Ele sempre fica preso aos mesmos padrões, não muda. E aí, se está num ambiente que muda o tempo todo, esse tipo de mindset hoje vai sofrer. Né? Vai, nossa, Gil, com certeza. Com Com certeza. certeza. Só um ponto importante de você explicar o próximo mindset. No começo, você comentou, né, que a questão da evolução, né, principalmente humana, a parte biológica. Hoje em dia, se você for parar para analisar, se a gente não evoluir, por exemplo, no trabalho, o que a gente acontece? Ou a gente quebra a empresa que é da gente, ou a gente roda. Então, assim, Sim. virou uma questão também de sobrevivência. Não mudou nada. Só muda Não o mudou. nome do ambiente e o ambiente. Mas continua sendo uma questão ambiental, a questão desse ambiente externo que nós vivemos. E aí, frente a esse ambiente externo, a gente precisa adequar nosso ambiente interno. Mas isso não é feito apenas com uma fórmula. Eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer isso. Eu quero levar essa discussão um pouco mais profundamente, que é justamente trabalhar o próprio mindset. Quando eu tenho um mindset progressivo, flexível, o que significa? Olhar de uma forma diferente, né? A uma mesma situação, mas eu gosto até de comentar. Eu vou até falar um pouco aqui de um filósofo, né, francês, a gente conhece já da época do Iluminismo, nas histórias lá do Iluminismo que a gente estuda em história, né? Voltaire. Voltaire, Sim. ele fala uma frase muito legal. Ele diz que preconcepções ou preconceitos são opiniões sem julgamento. Gosto muito dessa frase. Por quê? O que tem a ver com a nossa discussão, nosso bate-papo? Ele diz o seguinte: preconcepção aqui é o paradigma, né? É o nosso padrão de pensamento. Ele fala que a gente tem um preconceito, uma preconcepção, que é simplesmente uma opinião sem julgamento. Ou seja, aquilo que eu comentei um pouco atrás. Só o fato de ser diferente, eu sequer julgo o fato. Eu sequer faço uma pergunta racional. O quanto essa mudança é positiva? O quanto eu posso aproveitar essa mudança de uma forma bacana? Que aspectos essa mudança traz no nosso cotidiano que eu posso aproveitar como uma oportunidade de evolução? Em vez de fazer um julgamento, eu já crio uma opinião, sem julgamento. É novo, eu não gostei, não quero, não aceito, é difícil, me incomoda, é desconfortável, é hostil. Então, acaba sendo preconceito na nossa vida. Muita gente até fala, não sou preconceituoso. Mas a verdade é que a gente, por natureza, é cheio de preconcepções, cheio de preconceitos e paradigmas que são difíceis de quebrar, não é coisa fácil. Concordo. E uma coisa que eu achei engraçado na nossa enquete é que a maioria das pessoas respondeu que gosta de aprender, Gi. E, assim, realmente, pelo que eu vejo do meu público, isso é uma verdade. Eu vejo que as pessoas, às vezes, eu posto alguma coisa e o pessoal não sabe, vai lá, pesquisa, questiona, isso é muito bom. Mas nesse cenário que a gente está vivendo, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu vi que muitos professores mais velhos estavam tendo muito problema com tecnologia em se adaptar em dar aula em AD. Eu já estou dando aula em AD desde o ano passado, porque às vezes não dava para encontrar com a pessoa presencialmente, tudo, a pessoa não podia ficar sem aula, tal. Mas assim, muita gente estava querendo aposentar mais cedo por conta disso, porque Olha não isso. conseguia pegar e gravar um vídeo no celular e mandar para os alunos. A pessoa tinha dificuldade mesmo. Isso gerava um estresse tão alto que é muito complicado. Então, essa habilidade que a gente acabou de discutir é fundamental para qualquer segmento que você esteja. E até mesmo para a sua vida pessoal, né? Com certeza. Eu posso até contar uma metáfora muito bacana, que é a metáfora de Platão, chama Mito da Caverna. Não sei se você conhece. O mito da Sim. caverna fala justamente isso, esse tipo de comportamento de alguns professores já abandonarem o barco ao invés de tentarem se adequar, né? O Platão, ele conta um bando de pessoas que moravam, que já praticamente nasceram dentro de uma caverna, acorrentadas, viveram lá o tempo todo, cresceram o tempo todo lá. A única realidade que elas conhecem é o interior da caverna. E como entra um raiozinho de luz de fora da caverna para dentro, o que eles conhecem do mundo exterior são as sombras refletidas na parede da caverna. Então, passa, por exemplo, um elefante, ele não tem a noção real de como é o elefante. Ele acha que aquilo é um tipo de ser vivo, daquele jeito que é refletido
a luz que vem de fora da caverna para a parede. Então, ele não tem noção do que acontece lá fora. Até que um dia, um dos prisioneiros lá da caverna, ele se solta da corrente, ele consegue sair. E olha que interessante, Paula. Esse cara sai e a primeira coisa que ele vê ou sente é o quê? Desconforto, por conta da luz do sol, que ele não estava habituado. Ele sente muita dor nos olhos, mas ao mesmo tempo ele fica deslumbrado com aquela realidade externa que ele nunca tinha visto, com as árvores, com o céu, com os animais, com tudo, com as pessoas de lá de fora. Ele fica ao mesmo tempo tentado em conhecer e ao mesmo tempo muito desconfortável por conta da dor nos olhos. E aí Platão faz uma pergunta. Essa pessoa tem duas opções. Dar espaço a esse desconforto e voltar para o interior da caverna, ficar para sempre nos seus paradigmas e nas suas correntes, ou enfrentar aquela dor até que ela se habitue, né, a olhar para a luz do sol e explorar todas as novidades e coisas legais que há no mundo exterior. Né? E acho que é uma metáfora que nos leva à reflexão nessa noite. Então, existe uma série de mudanças disruptivas acontecendo no nosso ambiente externo, e incomoda a gente como essa luz do sol incomodou este prisioneiro. O primeiro momento do impacto é este, de, putz, eu vou ter que aprender algo novo, eu vou ter que me acostumar em sentar lá na cadeira 3 horas para assistir uma aula, eu vou ter que, sabe, eu já estou cansada porque já venho de um dia todo sentado à frente de uma tela, mas eu vou ter que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando esse esquema começou, eu também estava junto com esse monte de professores aí tendo que se adaptar, porque eu só dava aula presencial. Eu pensei, tá bom, é isso que vai ser? Então vamos lá. Né? Vamos lá, já adequei um mini estúdio que eu tenho aqui em casa, peguei a tecnologia disponível, tinha luz aqui, a gente é meio curioso aqui, então a gente tem meio que uma iluminação caseira, mas que funciona. A gente criou um chroma key atrás com pano verde. Vamos ver o que dá para fazer. A gente não é dessa área, né? Imagina, sou advogada, não tenho nada a ver com essa área de tecnologia. Mas eu fui pesquisar e hoje o que não falta é fonte de pesquisa, fonte de informação. Então é muito do você soltar as correntes e ir atrás, né? Sair da zona de conforto. E aí fui lá, arrumei o estúdio e tal. E olha como é interessante, a gente já veio um semestre dando aula nesse esquema, eu já dei várias aulas para várias turmas. Para o próximo semestre, já estou pensando em reformar aqui um novo jeito para poder dar aula andando, colocar uma lousa atrás de mim para já sair escrevendo. Então, a gente vai se adaptando. E graças a Deus, todos os feedbacks que eu tive das minhas turmas após foram super positivas. A despeito do novo cenário, de ter que sentar 3 horas para ouvir e tudo mais, né? Então, só faltou a professora dançar na frente da tela para chamar atenção. Teve até um caso engraçado. Eu estava no meio da aula, assim, e só vi um aluno digitando assim. E falei, meu Deus, o nego dormiu. Ele caiu em cima do teclado e dormiu. Só digitando. E... Aí eu parei e chamei a pessoa, né? A pessoa falou, não, não estava dormindo, não, né? Que meu braço, caiu um livro em cima, deu uma enrolada lá, mas eu tenho quase certeza que ele dormiu. Aí eu pensei, preciso prender mais atenção, criar uma dinâmica mais, né, mais interativa. A gente vai se adaptando. Agora, se tem professor que preferiu abandonar o barco, para mim é um barco muito importante, o de levar conhecimento, né? É uma vocação que a gente tem. É engraçado que você comentou essa questão que eu passei, assim como você, também dessa ideia de ter que adaptar. E o engraçado, Gê, que se você for pensar, as pessoas também estão mudando a forma com que elas aprendem. Então, assim, hoje em dia, para você aprender, você não precisa basicamente só ler um livro ou ter que estar dentro do ambiente acadêmico. O pessoal, hoje em dia, procura outras formas de se informar. Sim. A internet foi uma coisa que mudou totalmente. Deixou, ao meu ver, muito mais acessível as informações. Então, isso é muito bacana de ver também. Né? Toda essa evolução que a gente está tendo. Só mas tem que acompanhar, Gê, não pode parar no tempo não, senão acaba Não, tudo. E outra, né? Dentro daquelas 10 habilidades, uma das habilidades que são exigidas de profissional de qualquer área do futuro é a aprendizagem ativa. Que justamente você aprender a buscar conhecimento, você se adequar a novas formas de obter conhecimento. Então, quem só está acostumado àquela forma tradicional de aprender e aprendizagem passiva, você só recebe informação que te é passada, você vai ficar para trás.
A habilidade do futuro é criatividade, inovação, conhecimento, buscar aprendizagem ativa e aquilo que nós falamos que é justamente o mindset elástico, a cognitividade flexível. Muito importante. Um ponto bacana também que eu queria comentar com você é que, assim, foi o que a gente andou conversando. Uma das ideias que quando eu monto as lives aqui no Detona Química é chamar profissionais de várias áreas. Porque uma coisa que, para mim, eu vejo que é importante é a pessoa ter conhecimento em outras áreas, ampliar os horizontes. E eu vejo que é bacana porque o público aqui é muito interessado, né, em aprender. Legal. Então isso acaba sendo muito bacana porque acaba agregando. E obriga a gente que está trabalhando a ter que melhorar sempre. Porque o pessoal é exigente, né, Gi? Os alunos também devem ser assim. Sim, isso é bacana, né? Eu acompanhei a sua última live, eu achei bem legal. Bate-papo sobre saúde mental, não foi? Uhum. Achei bem legal, porque são assuntos que não são de um tipo de profissional, não se destinam apenas para determinado segmento. Acho que esses assuntos que você está trazendo, inclusive o assunto de hoje, é para qualquer tipo de profissional do futuro e pessoa do futuro. Perdão, a última não foi sobre isso, a última foi sobre tecnologia, o impacto que está tendo no mundo. Mas essa da saúde mental foi uma muito interessante, porque assim, eu postei uns stories aqui sobre a pandemia, falando assim, você já se sentiu mal durante essa pandemia? Teve algum ataque de estresse, ansiedade, medo? E o número de pessoas que me respondeu que sim foi, sei lá, 70%, foi um número muito alto. E aí, a outra pergunta que eu tinha feito é se essa pessoa tinha procurado algum tipo de ajuda, nem se fosse algum familiar, algum amigo, para conversar. Ironicamente, 70% respondeu que não. Então, foi um número que me assustou muito. E eu fiquei meio pensando nisso. Falei, nossa, gente, isso daí tem que ser repensado de alguma forma. Entendeu? Não tá bom esse número. Tem que existir uma forma de você poder melhorar isso. E aí que surgiu a ideia da live da saúde mental. Falei, vamos chamar uma psicóloga para conversar. E realmente, Gê, essa habilidade da gente como humano precisa ser mais falada. Eu estava conversando com meu pai esse fim de semana. Meu pai é da área de informática. E ele estava dando risada, falando assim, porque vocês, engenheiros, vocês não têm paciência de explicar nada. Para vocês é tudo preto e branco, entendeu? Tipo assim, para vocês é óbvio na cabeça de vocês. Vocês acham que o resto da humanidade é obrigado a saber. Ele falou rindo, né? Eu falei assim, a gente da informática também é assim, é muito exatas, tudo é muito preto no branco. E a gente deu risada. Aí eu até comentei com ele, falei assim, pai, a gente, durante um curso, a gente não recebe nenhuma, digamos, instrução de como você tem que lidar com pessoas. Na informática também ele teve exatamente o mesmo problema, porque não é um curso que tem esse foco. Você trabalhar em equipe, você saber tratar os outros bem, você liderar, não é? É algo que você vai ter que descobrir sozinho ou vai ter que estudar por fora. Mas isso causa muito problema. Mas você sabe que, na verdade, se não é uma área de psicologia, por exemplo, você quase não lida com esse assunto. Mas, em última instância, qualquer área do mercado, qualquer tipo de segmento ou setor, em última instância está lidando com pessoas. É para pessoas. A entrega de valor final é para pessoas, é para a pessoa do ser humano. Então, é uma discussão que, na verdade, tem que ser incorporada em todas as áreas da academia. Todas. E aí, mesmo que a academia não dê esse suporte, o que tem que acontecer? Acho que essa é a maior dica que eu posso dar nessa live de hoje, né? A gente tem que buscar esse conhecimento justamente por conta da aprendizagem ativa. A gente não pode esperar que ela venha, que esse conhecimento venha de algum lugar. A gente mesmo tem que buscar. O importante é a gente entender a importância. Então, poxa vida, agora eu tenho que focar mais em soft skills, que são comportamentais. Muita gente tem um baita do currículo cheio de cursos, conhecimento e tal, mas não sabe lidar com conflito, não sabe lidar com estresse, não sabe lidar com pressão, não sabe lidar com discussões diversas, não sabe lidar com ambientes de mudanças e transformação, porque tem um mindset extremamente rígido. E, na verdade, conhecimento técnico tende a levar nosso mindset para o rígido. São experiências com pessoas, experiências emocionais que nos ajudam a ampliar os soft skills. Só que no estudo técnico a gente não tem muito disso, né? Não, e uma coisa que está faltando um pouco nessa pandemia, com todo esse esquema online, é justamente essa vivência pessoal, humana.
essa troca humana. E aí, quem, por exemplo, o professor que está no ambiente de aprendizagem tem o dever de fomentar, de estimular de alguma forma esse tipo de troca, ainda que seja no ambiente virtual. Então, esse tipo de live que você faz, por exemplo, é maravilhoso, é excelente. Obrigada, Gi. Porque você sai, né? Você amplia essas áreas de conhecimento, você leva um valor, por exemplo, falar de saúde mental no canal do Detona Química, aparentemente não tem conexão, mas tem tudo a ver. Porque, independente de quem seja, todos os seus seguidores têm que prezar por saúde mental, gente. Sem saúde mental você não tem mais nada. Né? Não consegue nem pensar numa vida estratégica, não consegue nem pensar na transformação de mindset. Tem que ter saúde em todos os sentidos. Não, com certeza. E eu acho que assim, não sei se você vai concordar comigo. As gerações mais novas parecem ser um pouco mais abertas a essa questão de ser mais amplo o conhecimento. A gente parece que não vira especialista em nada, mas entende um Sim, pouquinho de tudo, né? sim. Isso, na sua opinião, é bom ou ruim? Eu acho que, independente do juízo de valor, hoje é necessário. Eu trabalho muito com empresas, escritórios, cujos líderes reclamam demais da questão geracional. Eu fico o tempo todo, sabe, jogando a desculpa. Nossa, essa nova geração é muito difícil de gerenciar. Essa galera nova, esses estagiários querem nada com nada, não querem aprender, não querem foco, na hora certinha bate o cartão, vai embora. Que a gente vem, pelo menos a minha geração vem de uma época que você ficava lá dando sangue para ficar, para entregar, para mostrar trabalho, virar a noite no trabalho, aquela coisa insana. Essa nova geração tem outro conceito de valor. A nova geração não tem conceito de propriedade, né? É totalmente economia compartilhada, conhecimento compartilhado. E É engraçado, acionista. tem uma pesquisa que fala que a minha geração vai ser uma geração que não vai ter casa própria. Sim, Vai viver sim. de aluguel, porque não compensa você meio que se apegar a um lugar só. Não, na minha geração, fazer 18 anos tinha um certo sonho, que é tirar a carteira, né, de CNH e ter um carro próprio, para poder sair de balada, ou sei lá, ir nos compromissos, sair com os amigos, né? Agora, a geração de hoje, quando faz 18 anos, não quer ter carro. Fala que é um absurdo financiar um carro. Para quê? Eu prefiro ir de Uber para balada, encher a cara e voltar de Uber, porque aí, meu, tô segura, posso dirigir, tô debaixo da lei seca lá, tô tranquilo. Mesma questão da propriedade. A minha geração, a geração dos nossos pais, era o quê? Trabalhar duramente para ter casa própria. Era o sonho da casa própria. Era um lema até do povo brasileiro. Eu tenho o sonho, é a casa própria. A nova geração não, que é mobilidade. Aliás, é uma palavra-chave do futuro. Mobilidade. Não é nem futuro, mas é presente, né? Mobilidade e flexibilidade. É trabalhar onde estiver, trocar conhecimento da forma que estiver. Então, você veja, antes era aquela TV, televisão, né? Você estava sujeito à programação da TV. Se perdesse o capítulo da novela, azar, né? Já passou. O jogo é naquele horário. Se perder o jogo também, só nos comentários dos caras lá, da mesa redonda, que não curto muito, mas eu sempre acompanho, né? O que acontece. E aí era tudo muito fixo, não tinha flexibilidade. Hoje não. Qual é o conceito de consumo? Eu quero assistir as coisas na hora que eu quiser, quando eu quiser. Quero assistir a mesma série 50 vezes, ninguém vai me julgar por isso, né? No Assisto idioma que eu Friends quero. 50 vezes. Sim. Onde eu quiser, no metrô, no Uber, caminhando, quero ouvir as coisas, informações. Tudo é pro o quê? Mobilidade. Então, essa nova geração não tem mais o conceito de eu quero me fixar e estabelecer numa cidade. Não. Vou trabalhar para essa empresa e olha como o conceito de trabalho também mudou. Antes as pessoas faziam o quê? Vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar para uma empresa. A nova geração fala, eu quero trabalhar com uma empresa. É conceito de parceria, de troca de valor. Eu ofereço algo que eu sei, a empresa me dá algo que me interessa. No dia que essa relação quebrar, vou embora. E é por isso que ela não quer se fixar num lugar, pagando uma casa por 30, 20 anos, porque se amanhã me der na teia, eu quero trabalhar em Londres, o cara vai. O cara vai, quero morar lá e por conta da tecnologia, quero morar no Canadá e prestar serviço via online, dando aula lá no Brasil. Tem professora do Mackenzie, por exemplo, que está lá nos Estados Unidos, por conta da pandemia não conseguiu voltar e está dando aula na pós de lá. Confuso e tudo. Está dando aula de lá. Caramba, Gi! Funciona tranquilamente. Qual a diferença dela estar dando aula lá dos Estados Unidos e eu estou dando aula aqui no Brasil? Nenhuma. É só entrar Nada. no horário das aulas e
dar aula. Então, você vê como nossos paradigmas têm que mudar? O novo, ele não pode ser necessariamente hostilizado. A gente tem que parar de ter opiniões sem julgamento. Temos que avaliar. Não quer dizer que tudo que é novo é bom, em termos de juízo de valor. Mas é uma mudança interessante? Vamos avaliar, vamos julgar. Que oportunidade a gente tem para aproveitar nesse novo cenário? Como a gente pode adequar nosso negócio, nossa forma de pensar, de interagir com pessoas nesse novo cenário? Então, é sempre pensar em fazer um julgamento, ou seja, ter uma opinião realmente com base, sabe, num pensamento, numa reflexão, e não simplesmente sair hostilizando porque é novo, porque é diferente do meu dia a dia, da minha rotina, do meu script. Não, com certeza. Gi, mandaram uma pergunta aqui. Posso ler? Com certeza. Vamos lá, então. Vamos Yara interagir. Souza que mandou. Ó. A equipe gestora das empresas também precisa mudar o mindset e proporcionar um ambiente mais estimulante aos seus funcionários? Galera que quiser Com mandar certeza. pergunta pode mandar, viu? Também na caixinha, que às vezes fica mais facinho da gente ver. A Yara foi minha aluna, eu acho. Esse nome eu me lembro Peraí. dele. É Yara Souza 3. Eu acho que foi minha aluna. Um beijo, Yara, para você, né? Muito bem-vinda, muito gostoso ter vocês com a gente. Com certeza. Acho que hoje, pessoas que influenciam de alguma forma são pessoas-chave para a mudança de mindset, né? Com Então, certeza. pode ser influenciador como a Paula, né? Que está no Detona Química. Como a Gi, professora. Como professores em ambiente de ensino e principalmente gestores, como a Yara comentou. Então, assim, gestores são fundamentais. A gente vê mesmo no ambiente de empresas. Quando tudo isso começou, na verdade, essas transformações que estão sendo impostas hoje já vinham sendo importantes. A pandemia só acelerou, meio que não deu muita opção para as empresas que ainda estavam em águas divididas, né? E empresas que já estavam preparadas com transformação digital, com a mentalidade da revolução 4.0, com o ambiente virtual, digital dos negócios, tocou o negócio tranquilamente, não teve problema, não teve grandes impactos, mas empresas que ainda estavam insistindo no modelo analógico, sabe, no modelo presencial, sofreu demais. E aí, sofreram demais. E aí, quando tiveram que se adequar às pressas, suas equipes, seus processos, suas regras, suas formas de entregar valor, entregar produto ou serviço, tiveram muita dificuldade e perderam competitividade por isso, porque as que estavam preparadas já saíram na frente. Um grande exemplo que a gente pode até citar no ambiente de negócios, né? Por exemplo, a Magazine Luiza. Ela já há muito tempo trabalhava com e-commerce, como marketplace, quase não tem unidade de lojas físicas. Antigamente era Magazine Luiza era tipo Ponto Frio, né? Casas Bahia. Ela transformou totalmente o negócio. E vocês que acompanham um pouco do ambiente de negócio, ela fez uma série de fusões e aquisições com empresas que não tem nada a ver com o core dela, porque hoje o core dela é ser Nossa, ela é produtos, né? tudo. Ela vende tudo de outras. Ela é uma plataforma de vendas, é um marketplace. E tudo no e-commerce. E aí, ela não teve nenhum problema com tudo isso. Pelo contrário, continua comprando coisa, comprando empresa, continua crescendo. Agora, Via Varejo, que é a rede da Casas Bahia, Extra, esse grupo já sofreu um pouco mais, porque está muito focado no presencial, na loja física, né? Embora eles tenham o e-commerce, eles tinham muito mais investimento na área física. E aí, quando essa pandemia começou, a Via Varejo perdeu demais o valor das ações. Perdeu Eu demais. vi. Enquanto a Perdeu o Magalu chão e a sofria. Magalu subia. E eu falava, gente, mas é Isso. varejo também, o que está acontecendo? E Ah, Magalu pra cima. você Nossa, vê, muito então, louco isso. você vê uma mesma situação colocando duas empresas em posições muito contrárias, né? Uma perdendo Sim. competitividade e a outra ganhando market share. Então, acho que é um pouco daquele papo lá, né, Paula? Quando alguém chora, tem quem venda lenço. Então, assim, Meu numa pai também mesma sempre fala isso. Exato. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Sempre. Eu e seu pai estamos juntos nessa. Nesse ponto de vista. Mas é verdade, Gi, porque quando você tem uma dificuldade, você tem que buscar uma solução. Claro. Você tem duas E aí, opções. Senta e chora ou busca uma solução. e se você acha uma solução que seja muito viável, você ganha um espaço de mercado muito grande.
Isso é E a incrível. sacada, e a sacada é se preparar com antecedência, né? Essas empresas que se destacaram, ou profissionais também que se destacaram, a diferença, o diferencial mesmo dessas empresas ou profissionais foi ter se preparado com antecipação. Já feito uma leitura das tendências para onde o mundo vai. O legal é o pai do marketing, Philip Kotler, ele fala isso, né? A estratégia mesmo é você já enxergar para onde os clientes estão indo e chegar lá primeiro. Então você A já tem que brincadeira, estar essa preparado. brincadeira quebrou a Kodak, lembra? Sim, Kodak, Blockbuster, né? Várias empresas aí que não se atentaram às tendências, ficaram presos em seus paradigmas. Então a gente precisa hoje mais do que nunca, pessoal, pensar uma mesma situação sob várias perspectivas, principalmente aquelas com as quais a gente não está acostumado. É esse o segredo, não seguir o procedimento padrão. Então, assim, como eu costumo olhar para esse tipo de situação? Olhar azul, então vou olhar com o olhar amarelo, vermelho, ver tudo que é diferente do meu padrão. Isso ajuda demais a mudar o mindset. Nossa, muito bacana. Hoje a sua aluna respondeu, é da Ayara. Ela respondeu assim, sim, pós-graduação do Mackenzie. Eu lembro de todos os meus alunos, quase todos os nomes. E são muitos, Eita, que né? legal. Não, Um mas é beijo, isso. Yara. Legal, legal. Deve ter bastante aluno seu aqui, Gi. Eu acho que sim, Quem eu vi for uns aluno outros. da Gi, manda um oi aí pra gente identificar as pessoas. O Celso eu vi que tá, o Fê tá aqui também. São Ah, pessoas que estudou Fefe, comigo. Celso. Um grande abraço em vocês, beijo enorme, saudade de vocês, turma. Hoje eu brinquei com a questão da Kodak. Para quem não conhece, você conhece o case, né? Mas para quem não conhece, a Kodak era aquela empresa, né? É que eu peguei pouco essa época, mas era daqueles. Quando imprimia fotografia ainda, né? Sim, quando revelava, a palavra era Fotografia. revelar, Paulo. Ou e era Realmente, caro, você não pegou é? essa época? Você pegou essa Gi, época do revelar? muito pouco. Eu nasci em 96. Em Ah, 2000 já tinha 96 câmera ainda digital. revelava foto. Mas você pegou uma fase já de transição, né? Uma fase de Sim, transição. tava começando aquelas câmeras digitais, só que elas eram muito caras e a qualidade não era tão boa. E Mas a você sabe que. Kodak o Pode falar. problema deles é que eles meio que tiveram a ideia de fazer um Instagram, mas achavam que ninguém ia querer tirar foto pelo smartphone, né? Que era meio que uma perda de Ah, tempo. Aí o Instagram, nem preciso falar o que aconteceu, né? Ninguém exato, mais na imprime verdade, foto. a ideia de digitalização de fotos, ela nasceu na Kodak. Essa é a ironia mais engraçada, na verdade, né? Eles não se atentaram a essa tendência. Mesma coisa com Blockbuster. Na verdade, vocês sabiam que Netflix era concorrente de Blockbuster? Netflix era locadora de vídeos. Aí não sei se Sim, vocês aí são dessa época do VHS, é que depois veio o DVD locável, né? Mas tinha ainda a época de VHS, aquelas fitas grandes que eu peguei um colocavam. finalzinho do VHS. Marcou demais a minha infância. E Tinha que aí, rebobinar, não era? você tinha que entregar rebobinado, senão você pagava multa, né, no prazo certo e tal. Blockbuster já era uma grande rede, e aí Netflix também trabalhava como locadora de filmes. Só que eles já tiveram a sacada de que no futuro distante a internet ia se democratizar. Porque na época ainda era aquela internet de escada, que fazia aquele barulhinho pim, pim, para conectar. Não sei Eu se você peguei essa lembra época. do cachorrinho da E era Iggy. cara. Então, e era cara, então não tinha como você trabalhar com plataformas de streaming, né? Mas a Netflix já teve essa sacada que no futuro próximo os governos já estavam trabalhando para democratizar a internet. E aí é isso que é importante, olhar com um olhar de oportunidade, sempre. Toda mudança que está para acontecer, você já tem que olhar com olhar de oportunidade, não de mudança que traz uma crise. Então, se eu sou Netflix, eu pensaria o quê? Putz, isso vai acabar com o meu negócio. Não, não, pelo contrário, vamos reinventar o nosso negócio para uma próxima oportunidade. O que eles fizeram? Já formularam todo o projeto da Netflix, que é hoje, de subir todos os filmes e as pessoas terem toda uma sacada de assistir quando quiserem, ter mobilidade, flexibilidade, fazer por assinatura, tudo isso. Tudo isso que Blockbuster não teve. E aí, por uma ironia do destino, a Blockbuster foi convidada pela Netflix a comprá-la, com essa ideia e tudo, com esse projeto. E a Blockbuster deu risada.
E aí eu penso assim, né? Se arrependimento matasse, né? O Blockbuster morreu completamente e Netflix até hoje é referência em experiência do cliente, em negócio disruptivo e inovador, né? E aí, realmente, a Netflix fez uma leitura muito perfeita da democratização da internet, do comportamento de consumo, que é das pessoas querer, essa nova geração vai querer mobilidade, flexibilidade, vai querer o estilo self-service, então eu quero apertar quando eu quiser, parar quando eu quiser, reprisar quando eu quiser. Também é uma tendência do futuro self-service, que vai muito além do por quilo, da comida por quilo. Self-service é um conceito de negócios, né? Em que o próprio cliente escolhe o que ele quer consumir, quando quer consumir e como quer consumir. E aí foi nesse sentido. Então você veja que uma mesma situação, a leitura foi feita de formas diferentes, minou com o negócio do Blockbuster, mas alavancou o negócio da Netflix, que ainda até Nossa, hoje com é estudado certeza. como case de negócio. Né? Nossa, é muito irônico isso, Gi. E foi engraçado que eu comentei com você que eu tive a oportunidade de conversar com o Renato Cardoso, da Odontoprev, né? Para quem não conhece, quem está assistindo a live não conhece a Odontoprev, a Odontoprev foi fundada em 85 e nessa época, em 85, a odontologia era muito cara. Muito, muito cara mesmo. Eu lembro que a minha mãe comentou uma vez comigo que para você usar aparelho fixo, você pagava para o dentista mais ou menos em torno de um salário mínimo por mês. Então era uma coisa assim Verdade. meio inacessível. E Sim. aí, o Renato, ele contou na live, né, que ele era dentista, o pai e o avô eram dentistas também, mas ele tinha muita vontade de fazer com que a odontologia fosse algo mais popularizado, que as pessoas tivessem mais acesso aqui no Brasil. E aí, ele decidiu não trabalhar com o avô nem com o pai, entrou numa outra clínica, trabalhou lá durante um período de 6 meses, e durante esses 6 meses eles iam fechar a clínica. O dono queria vender. E aí fez a proposta para ele comprar, só que ele não tinha dinheiro. E aí ele chamou 4 amigos da faculdade e eles tinham essa ideia, esse conceito muito parecido de querer fazer uma coisa mais popular. E aí eles compraram só o direito do escritório, eles não compraram nenhum prédio porque eles não tinham dinheiro. E aí começou a ideia da Odontoprev, que hoje é gigante, está na bolsa, é uma empresa que nesse ramo, eles, não sei se você já viu valores, são valores acessíveis para as pessoas. Então foi uma coisa que não era acessível, tipo assim, foi uma ideia, uma sacada muito grande na época. Imagina em 85. Com certeza. E tinha demanda para isso o suficiente, né? Ele enxergou essa Sim. demanda. Ele não Eu pegou já um público classe A, ele pegou um público classe média, que sim, que precisava é uma daquilo. grande massa. Que é uma grande massa. Sim, que é a mesma sacada do Doutor Consulta, que é hoje ele Sim. é o CEO do Doutor Consulta. Ah, que legal. É o mesmo Nossa, é muito. conceito. E é muito bacana, porque pensa, ele tinha 25 anos de idade nessa época, quando ele fundou o Doutor Prev. Então, assim, foi uma visão que ele teve do futuro brilhante. Por isso que eu falo, tudo é questão de mindset, né? Você não aprende com fórmula, você não executa um passo a passo, não é um manual. Você tem que mudar a própria mentalidade, a forma de enxergar as situações, forma de enxergar uma mesma situação. Você pode enxergar uma crise, um caos, um desespero ou uma oportunidade, porque realmente, Paula, todos os grandes negócios e grandes líderes nasceram no caos. Eles enxergam coisas no meio do caos, no meio da crise. Quando 90% das pessoas ou das empresas está se desesperando, esses 10% conseguem enxergar oportunidades incríveis, porque é justamente quando nascem demandas novas, quando nascem necessidades novas, né? Novos padrões, novos hábitos. E é nesse momento que a gente tem que se reinventar, aproveitar a crista da onda para aproveitar a oportunidade. Inclusive, a palavra oportunidade tem tudo a ver com isso. Oportunidade é ventos favoráveis, né? Então, vem do latim, né? Ob, que é para, e portos, que é porto. Então, assim, para o Ah, porto. Era que usado na legal! linguagem de navegação. Eles sempre olhavam, o vento está para o porto ou contra o porto? Ou seja, está favorável para a gente navegar ou está desfavorável para navegar? E aí isso foi incorporado na nossa linguagem do dia a dia, principalmente nos negócios, né?
Como a gente pode enxergar uma mesma situação? Essa situação está favorável para uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, uma nova postura, uma nova prática, uma evolução, ou está desfavorável? Fazer esse mínimo julgamento é muito importante do que a gente ficar preso em nossos paradigmas e simplesmente descartar coisas que são importantes. A gente pode aproveitar grandes oportunidades nessas mudanças e transformações. Eu já vi várias transformações nessa época. E entra na questão muito do que a gente estava falando, que para você transformar, para você ter uma visão dessa extremamente inovadora, o risco é muito alto. Então você tem que quebrar paradigma. Porque se você quer ser o primeiro a fazer aquilo, assim, a chance de dar errado é muito grande, né? Porque já ninguém fez. Você não tem o caminho das pedras. Mas se você consegue, é muito... a recompensa que você tem é muito alta, né? Então isso é bacana da gente repensar. Hoje você tem vários alunos aqui, viu? Que bom, que bom. Respondendo, Paty Francas, eu acho. A Paty, foi minha aluna. O Celso, antes do deadline, lembra do Williams? Sim. William, perdão, da minha sala. Eu super acho incríveis seus posts, inclusive. Ele tem uns posts muito legais. Tudo, as viagens, os shows dele, enfim, acho muito legais. Não, são bem bacanas. Um abraço pra vocês, lindos. Viu que legal, toda gente que entra, a gente mata a saudade, né, Gia? Não, e o legal é que tem gente de todo lugar, né? Gente de todo perfil. Isso que é bacana. E essa conversa tem tudo a ver com todo mundo, né? Então tem a ver com todo mundo. Muito legal. Boa oportunidade. Gi, eu queria, assim, na verdade, um conselho, assim, não precisa ser assim, tipo pode ser uma opinião pessoal, tá? A gente estava falando então sobre a questão de crise e oportunidade, serem coisas que são ligadas. Qual que é a dica que você daria para uma pessoa abrir o mindset dela? O que poderia ser feito? Estudo, networking, o que se recomenda? A melhor forma da gente abrir o mindset, tornar ele mais poroso, é ser uma pessoa T-shaped, forma de T, tá? É uma linguagem, vem de uma professora lá dos Estados Unidos que pesquisa profissionais T-shaped, é muito bacana, esse conceito eu gosto bastante. Como funciona? É um T. Assim, o que é a letra T? Tem uma barra vertical e uma barra horizontal. A barra vertical representa aquilo que a gente conhece bem, né? Então, se a gente está falando do ambiente profissional, é aquilo que a gente tem expertise. Eu sou muito boa nisso, sou muito boa em química, por exemplo, igual você, manda super bem em química, né? Então, eu sou muito boa em química, mando bem nesse assunto e sou expert nesse assunto. Mas é o que eu falei para você, isso é um tipo de hard skill. Então, hard skill torna a gente mais paradigmático, porque vai fechando a gente no mundo do que a gente é muito bom. Por isso que é barra vertical, é a barra da profundidade. A gente conhece muito bem e vai se aprofundando cada vez mais naquela área do conhecimento. A barra horizontal é justamente, antes isso aqui era suficiente, tá? Na velha economia, o que era exigido era o especialista. Especialista em tal assunto, especialista nessa área, especialista em tal. Hoje não, na nova economia, você tem que ter um suporte de uma barra horizontal. O que representa essa barra horizontal? Várias outras áreas do conhecimento, principalmente aquelas que você nunca imaginou interagir, aprender ou conhecer. Então, a sua área hoje de expertise tem que estar suportada por uma barra horizontal. Eu vou dar um exemplo de mim, né? Eu sou expert em Direito. Me formei em Direito, eu sou pós-graduada em Direito, sou advogada. Mas hoje, na nova economia, essa forma apenas especialista não se revelou suficiente para mim. Primeiro porque não me destaca dos outros advogados, porque todo mundo tem graduação em Direito, pós-graduação em Direito, é advogado, blá, blá, é tudo igual, currículo tudo igual, parece... Como é que fala? É, tudo igual, sabe? Não vou nem fazer piada de japonês, porque nem cabe, né? Eu também sou oriental, né? Mas, sabe, como o ocidental vê um monte de orientais, que aparentemente é tudo igual? É tudo igual. Mas eu vi que tinha que ter uma barra horizontal, porque eu sempre senti na interação com os meus clientes que eu precisava entender uma linguagem, o ponto de vista dessas pessoas, que era extremamente diferente do meu ponto de vista. Então, para ter essa interação mais rica, desenvolver mais habilidades sociais, desenvolver mais empatia, desenvolver mais habilidades de comunicação, que hoje são fundamentais, são soft skills, o
que eu fui fazer? Buscar áreas do conhecimento bem distintas da minha. Então, fui estudar marketing, fui estudar psicologia, fui estudar administração de empresas, fui estudar negócios, fui estudar coisas que não tem nada a ver com direito. E aí, como que hoje eu vejo, né? Tudo que eu faço em direito fica extremamente rico e diferenciado por conta da minha barra horizontal. Com E aí, certeza. meu mindset abre demais. Nesses cursos que eu fiz, eu conheci pessoas de todas as áreas. Aí você começa a ver a visão de mundo dessas pessoas de outras áreas. Então, você se enriquece de uma forma que você para de ter paradigmas. Assim, o que era muito diferente do direito tinha paradigma. Sempre falava com a linguagem jurídica, pensava com a linguagem jurídica, com o pensamento jurídico, e tudo para mim era risco jurídico, porque nós somos formados dessa forma. Assim como os posts que você coloca lá no Detona Química, né? Quando até a caneta, né? A caneta tá escrito MOL, né? Eu vi hoje esse post. Então, você veja, você fica muito paradigmático naquele seu universo. Para você poder abrir a mente, e mindset flexível tem a ver com isso, abrir a mentalidade. Você tem que desenvolver essa barra horizontal, minha gente. Então, hoje o profissional, pessoas, jovens, os mais experientes, não vou dizer velhos, os mais experientes, têm que desenvolver essa barra T. Eu tenho alunos na mentoria que eu falo, mentorando os meus que falam, eu queria ser um pouco menos paradigmático, pensar fora da caixa, o que eu tenho que fazer? Eu falo, vivencie experiências e conhecimentos que você nunca pensou que ia fazer. Assim, eu nunca pensei em fazer tal coisa, vai fazer. Para você quebrar paradigmas. Eu nunca pensei em experimentar tal coisa, desde que seja lícito, né? Não ilegal. Vá, experimente, veja como é, desde que não seja imoral ou viole seus princípios e valores, crenças. Vai, experimenta, tem que quebrar paradigmas. Né? Eu nunca pensei em fazer tal coisa. Vai e faz. Nossa, eu morro de medo disso. Vai lá e enfrenta, porque são paradigmas que prendem a gente dentro da caverna. E essa barra horizontal, então, representa. Essa é a dica que eu posso dar para vocês. Quase Ai, todos. Gi, maravilhosa a dica, gostei muito. Aliás, tem um tanto de gente aqui que é seu aluno também, que está acenando de novo. Matheus Químico, também adoro o perfil dele. Ele comentou assim: precisamos ser multidisciplinar. Concordo também, Matheus. O Paulo Resumindo, morreu de rir na hora que você falou da piada do japonês. olha só, gente, isso é politicamente incorreto. Se vocês falarem disso comigo, eu vou negar até a morte. Mas é bom, né, gente? A Luana também, muito bom. Tô vendo que o pessoal tá interagindo bastante, tá gostando da live. Hoje, Que bom. acabaram de me falar que só tem 5 minutos. Já passou tudo isso? Você acredita? Eu tô muito chocada, não é possível, É que porque o papo é passou bom, a voando. gente não vê. A gente não vê, né? E é bacana demais, assim, estar com o pessoal aqui, né? Apesar da distância, tudo é muito bom a gente ver essa interação. Aqui o Sim. pessoal tá morrendo de rir da piada do japonês. Ai, Ai, gente, que Gi. Gente, a maldade, Gi não é né? japonesa, tá? Só pra esclarecer a dúvida. Assim, É, eu tenho dificuldade de saber de onde são as pessoas, mas a Gi não é japonesa, tá? eu sou coreana brasileira. Sim, sim. Ah, Gi, eu queria te agradecer por ter dopado, porque eu sei que a sua agenda é super complicada, assim, em questão de horário, você tem muitos compromissos, mas você ter topado de compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Foi muito bacana a experiência que eu tive com você na pós. Eu já cheguei até a comentar depois, pessoalmente, com você. Não só todo o aprendizado que eu tive na área de direito, porque eu não sabia nada. Aprendi, achei que fosse me lascar, mas deu tudo certo. Mas também como profissional, né, Gi? As suas aulas são muito diferenciadas. Foi o que você acabou de falar aqui. As suas aulas, quem teve a oportunidade de ser aluna da Gi, sabe que ela, apesar de manjar muito do conteúdo, de qualquer aluno sair super bem da aula dela, ela tinha uma visão de olhar a gente como ser humano, né, Gi? Contar um pouquinho Sim. umas histórias engraçadas da vida pessoal, que a gente passava mal de rir. E isso é muito bom porque isso agrega. Realmente, assim, você olhar o ser humano como uma esfera é muito importante e é um diferencial muito grande, né, Gi? Então foi um desses motivos que eu te chamei aqui para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Obrigada pelo seu tempo, pela sua boa vontade, por tudo. Viu, Gi? Você é sempre bem-vinda aqui no Detona. Eu que agradeço. Nossa, foi uma experiência muito bacana. Sempre é bom terminar o dia batendo um papo gostoso, assim, descontraído, e ao mesmo tempo, né, a gente podendo aprender alguma coisa uns com os outros. É bem bacana. Muito obrigada pelo convite.
Quem quiser, Imagina. quem quiser me conhecer melhor na parte, né, dessas discussões estratégicas, pode seguir no Insta, Professora G Oficial. É um canal que eu criei só para os meus alunos da pós, mas todos que estiveram aqui na pós, na nossa discussão, estão super convidados para me seguir lá. Professora A G gente é Oficial. muito legal, viu? Porque realmente é umas diquinhas que você posta um conteúdo bem bacana. Então, se você quer realmente aprender, pensar fora da caixa, né, Gi? É uma oportunidade Isso, muito bacana. serão Né, bem-vindos. Gi? Obrigada, viu? Boa noite. Volte sempre. Você é super bem-vindo. Obrigada. Boa noite para Obrigadão, todos viu? vocês. Um beijo. Gi, beijo, galera. Obrigada, viu? Tchau, Ah, gente, vai gente. ficar gravada a live, viu? Ah, que legal. Depois eu vou me assistir. Vai ficar gravada a live e quarta-feira ela vai ser disponibilizada no YouTube para quem não tem Instagram poder assistir. Legal. Vamos lá, gente. Reprisem. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa noite, Paulinha. gente. Obrigada, Gi. Beijo. Beijo, gente.